Muito bem, vamos lá então, minha gente linda que vai estar aqui aproveitando, né, para alguns, aproveitando aqui o feriado, né, o feriado de carnaval, ou esse clima de feriado. Então, muito bom que a gente vai começar hoje, vou revelar a vocês as 20 crenças limitantes que impedem as pessoas de viver seu propósito de vida. E, sem dúvida alguma, uma das coisas mais importantes, eu diria até que 70% do motivo das pessoas não estarem vivendo o seu propósito de vida se deve às crenças limitantes. E quando eu digo propósito de vida, eu não digo só descobrir o propósito ou dar o passo, mas principalmente aquilo que eu tenho falado tanto com vocês, que é viver o propósito de vida com prosperidade, com segurança, numa crescente, né? Que eu acredito que todo mundo que quer viver o seu propósito de vida quer também, né, gente, ter prosperidade, ter abundância. Então, vocês que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, Amanda, Porto Alegre, Juliana, Ebro, Regina. Eu sei que chegaram mais pessoas aqui na live, às vezes a gente não consegue ler o nome de todos, né? Mas muito obrigada pela presença aqui de vocês, tá? Vocês que vão estar ao vivo, vocês que talvez não vão poder estar ao vivo, mas vão ver a gravação. Então, sem dúvida alguma, vai ser muito bacana esses momentos aqui, esse pequeno tempo que nós vamos ter juntos aqui, falando desse assunto tão importante, não é mesmo, pessoal? Bom, então hoje eu vou estar revelando para vocês aqui, tá? Essas 20 crenças, né? Mel Conceição da Bahia, que bacana! Bem-vinda aqui com a gente, meu. Então, pessoal, a gente vai estar falando aqui para vocês, tá? Agora, por que é importante você saber sobre essas crenças limitantes, tá? Essas aqui são algumas das crenças que eu já consegui detectar ligadas ao propósito de vida, né? Sejam bem-vindos aí, Mari, Marcelo, Pedro, Genilson, Francisco, tá? São algumas, né? Na verdade, hoje eu acredito que a gente já tem aí uma relação de no mínimo umas 100 ou mais, assim, já de cara, né? Porque tem aquelas outras que são relacionadas, são correlacionadas com aquela principal, tá? Por que é importante você saber sobre esse assunto? Por que é importante você entender quais são essas crenças limitantes? Porque as crenças limitantes, pessoal, elas são as responsáveis, na grande maioria das vezes, né, da pessoa ficar naquele processo. Sabe aquele processo onde a pessoa fica rodando em círculos sem sair do lugar? Ou fica dando um passo para frente e 10 para trás? Alguma vez você já se sentiu assim? Como se você já até soubesse o que você tinha que fazer, mas você não conseguia fazer? Aquele questionamento, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Por que eu não faço, né? Laura, que bom que tá aqui do acelerador. Evandro, renovando. Então, muita gente, quando também está aí buscando o seu propósito de vida, vive esse mesmo desafio e nessa mesma dificuldade, né? Por que eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, tá? E aí, um dos motivos, tá? Eu diria que 70%, né? 70% da causa da pessoa não estar fazendo está ligado às crenças limitantes relacionadas a propósito de vida. Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês algumas que são principais, né? Diana, bem-vinda! Helena, Idioviana, algumas das principais, pessoal, que impede a pessoa de realmente viver seu propósito, tá? Viver com prosperidade, viver com segurança, viver com alegria.
você está prestes a descobrir aqui, talvez também, por que que você talvez vive com tanto sofrimento no seu trabalho, por que que a sua profissão talvez está sendo tão pesada, aquilo que você está fazendo está sendo tão difícil. Muitas vezes, mesmo para você que talvez já sente que está trabalhando no que você gosta, alguns sofrimentos desnecessários, eles também podem estar relacionados a essas crenças que eu vou falar aqui. Então, se você realmente tem o interesse de viver o seu propósito de vida com prosperidade, com alegria, com segurança, com leveza, preste atenção no que eu vou estar compartilhando aqui, que sem dúvida alguma vai ser muito importante para você. Porque o primeiro passo para a mudança é saber aonde é que está o nosso problema, não é? Porque se a gente não sabe aonde está o problema, contra o que nós estamos lutando, não é assim? Esqueci meu copo, gente. Mas contra o que, não é? Se você não sabe aonde é que está o problema, você está dando tiro no escuro, gente. E aí corre o risco de você atirar no pé, né? Atirar em você mesmo. Presta atenção no perigo disso. Então, sem dúvida alguma, é extremamente importante o que eu vou compartilhar aqui. É claro que a consciência é uma das partes da transformação, mas nem sempre aquilo que temos consciência já demonstra que mudou no nosso inconsciente. Nós temos um processo para assimilar uma informação no nosso consciente, né? Que aqui, por exemplo, muitos de vocês estão, né, conscientemente já ativados para aprender algo. Mas o nosso inconsciente, a nossa mente inconsciente, ela tem um processo um pouco diferente para assimilar. Né? Ela tem um processo próprio, onde muitas vezes a gente entra no estado de relaxamento profundo para poder identificar primeiramente o que tem lá, né? E aí assim a gente consegue fazer essas transformações, essas mudanças, tá? Então hoje eu vou estar aqui compartilhando com vocês essas 20 crenças. Para quem que é essa live, gente? Essa live é para você que tem o desejo de poder viver o seu propósito de vida, viver a sua missão de vida, né? Fazer aquilo que você ama. Talvez você tá num trabalho, faz alguma coisa que você odeia, que você faz só por obrigação, né? E às vezes você tá até doente porque tá trabalhando nesse lugar. Ou talvez você tá trabalhando no que você gosta, mas você tá numa frustração, você tá tão frustrado, tão frustrada, porque por mais que você tá trabalhando, você não tá tendo resultado, você não tá conseguindo os resultados que você quer, você não tá conseguindo crescer, as coisas não estão indo bem para você, talvez até você tenha contraído dívidas, e isso vai fazendo com que você traga dentro de você uma sensação de frustração, de tristeza, mesmo que você esteja fazendo o que você gosta. Por quê? Porque a prosperidade, gente, mesmo aquelas pessoas que falam que não se preocupam tanto com dinheiro, né? Mas a prosperidade, ela também é um sinal de que você está fazendo um bom trabalho, um sinal de que você está transformando e está ajudando pessoas. Então, essa live também é para você, tá? Ou para você que talvez está no negócio, está trabalhando naquilo que você gosta, já tem uma certa realização, mas você percebe que você já conseguiu ter ganhos e que agora, né, você está aí perdendo esses ganhos, agora você está tendo uma decrescente e que isso está atrapalhando a sua vida, está impedindo você de fluir, né, de ter realmente a abundância que você gostaria aí na sua vida, tá bom? Então, especialmente para vocês, né, gente? Então, nós vamos agora começar a falar aqui, compartilhar essas crenças limitantes, tá? Que impedem a pessoa, muitas vezes deixa a pessoa presa na procrastinação. Então, às vezes, você não tá entendendo por que você tá sentindo tanto desânimo quando fala, né, sobre ir atrás dos seus sonhos, viver o seu propósito. Por que será? Às vezes você não sabe, né? Por que talvez você está com preguiça, com desânimo? Por que às vezes você acha tempo para ver uma série, né, da Netflix, viajar no YouTube,
mas você não consegue tempo para conseguir aí, talvez, dar aqueles passos. Na hora que fala que é para você dar os passos para viver o seu propósito, aí você já fica desanimado, com preguiça, vê um monte de dificuldades. Será por quê, né? Catarina, que bom que tá aqui, estúdio, Fagner, Betinho, Eric. Então, muitas dessas respostas estão ligadas às crenças, porque funciona assim, pessoal. O pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que vai gerar um resultado, né? Então, aquilo que eu tô pensando gera um sentimento, que gera uma ação e que gera um resultado. Acontece que muitas vezes as pessoas se enganam acreditando que elas sabem o que estão pensando. Elas se enganam acreditando que elas estão controlando o pensamento, enquanto na verdade elas muitas vezes não estão controlando, porque elas acham que controlam os pensamentos conscientemente. Mas não tem como você controlar os inconscientes, né? Aquelas crenças inconscientes. Você tem que transformar, você tem que realmente retirar e colocar novas crenças. Então, por isso que é tão importante entender esse processo. O sentimento, ele é um dos sinais se você tem aí crenças fortalecedoras para viver o seu propósito de vida ou não. Vou repetir para aqueles que estavam distraídos, tá? O sentimento que você tem é um dos sinais se você está aí com as crenças que estão te aproximando do seu propósito de vida ou não. Então, se você está sentindo desânimo, preguiça, cansaço, né? Esses sentimentos, falta de coragem, esses sentimentos são sentimentos que demonstram que você tem crenças relacionadas a se colocar no seu propósito. Agora, se você tem sentimentos de confiança, de coragem, de entusiasmo, de alegria, de força, de determinação, significa que você tem crenças fortalecedoras nessa parte aqui, ó, no seu inconsciente. Nós temos a mente consciente, temos a mente inconsciente. Então, se você tem sentimentos positivos, coragem, força, atitude, determinação, ânimo, provavelmente aqui tem crenças fortalecedoras contribuindo aí com o seu processo, certo? Então vamos lá, vamos começar então a compartilhar aqui as 20 crenças. Nós vamos começar pelas crenças relacionadas aos medos, né, gente? O medo é uma energia muito densa, né? É algo que paralisa mesmo. E é tão interessante que ela é tão densa que o sentimento é esse, né? A pessoa se sente pesada. Cada passo que ela vai fazer parece que é um esforço, né? Gigantesco para que ela possa agir. Então, por isso que a gente precisa liberar essas crenças ligadas ao medo, aos medos que as pessoas têm quando vão pensar no seu propósito de vida. E aí, a primeira crença relacionada ao medo é: eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de dar um passo e fracassar, né? Então, esse medo do fracasso muitas vezes faz as pessoas não darem os passos que elas querem para viver o propósito. E é tão interessante, pessoal, porque se você for analisar as pessoas de sucesso, elas deram passos e elas cometeram alguns erros, às vezes elas não acertaram de primeira, mas o fato delas não estarem presas nesse medo, muitas vezes elas simplesmente viram um erro e não um fracasso. Olha a diferença, né? Quando a pessoa, ela tá, Terezinha, olha aí meus alunos chegando, Moreira, Ever, Imóveis. Então, olha só, olha a diferença que acontece quando a pessoa tá com uma crença diferente na cabeça. A mesma situação acontece com o A e com o B, né? Vamos imaginar aqui, eu não sou muito boa de desenho, tá? Mas vamos imaginar aqui que aqui tá o A, né? Vou fazer um desenho aqui, tá? Imaginar o A e vamos imaginar o B, certo? Esse é o A e esse é o B. Pronto.
Então vamos imaginar, turma, que aqui está o A, né? O A aconteceu a mesma coisa, ele errou do mesmo jeito. E o B também errou do mesmo jeito, certo? Só que o A, por causa das crenças dele de ter medo do fracasso, que vai estar ligada a outras crenças, né? Se eu tentar viver o meu propósito, eu vou fracassar. O que acontece com esse A? O A, ele vai entender que aquele pequeno erro, aquilo que não deu certo, foi um fracasso. Então, pronto, ele já não vai fazer mais nada a partir disso. Agora, o B é diferente, ao invés dele olhar e achar que aquilo foi um fracasso, a pessoa olha e fala, não, isso aqui foi um erro. Como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso melhorar? E aí, o B pega e faz de novo essa ação, né? Seja buscando uma forma diferente, seja estudando, seja trabalhando as suas crenças limitantes. E aí ele faz de novo e consegue dar certo. Mas, se o A fizer de novo e ele tiver as crenças de fracasso, o que vai acontecer com o A? Ele vai fracassar de novo. Por quê? Porque ele se programou para fracassar. Por isso que muitas vezes tem pessoas que não conseguem sair, né? Elas ficam repetindo memórias e elas não conseguem sair daquela realidade que elas estavam vivendo, né? Elas continuam repetindo aquele mesmo processo. A próxima, eu tenho medo de me endividar. Muitas pessoas, quando elas pensam em propósito de vida, a primeira imagem que vem para elas é dívida, né? É um bolo de dívida, elas não conseguindo ali dar a conta, elas não conseguirem depois pagar suas contas básicas, né? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir me sustentar? Eu vou conseguir me manter se eu der esse passo, se eu for viver? E as pessoas que dependem de mim, né? O que vai ser delas? E muitas vezes, derivada essa crença, aí a pessoa já começa a olhar essa ideia de viver o propósito de vida como se fosse uma atitude responsável. E, na verdade, essa visão já está atrelada à própria crença da pessoa, relacionado, né, ao medo de se endividar. Então, a pessoa sente o medo, ela começa a acreditar que aquilo vai ser uma verdade, que ela vai se endividar. Aí, muitas vezes, ela começa a fazer uma análise, ela começa a falar assim, nossa, já pensou? Como é que vai ser as pessoas que dependem de mim e tal? E já começa a se sentir responsável. Então, quer dizer, a partir daquela única crença, várias outras vão em camadas como uma cebola, né? Surgindo ali e muitas vezes paralisando a pessoa no lugar, impedindo que ela possa viver seu propósito. Terceira, medo da reprovação dos outros. Gente, não tem coisa pior do que a pessoa ser refém da aprovação de alguém. Ninguém consegue ter espontaneidade, ninguém consegue viver a sua essência, ninguém consegue viver o seu propósito se você estiver preso, presa ainda, dependendo ainda da aprovação de outras pessoas. E é muito interessante quando eu trago essa crença aqui, porque vocês vão ver, gente, eu tô compartilhando 20, mas tem muito mais coisa ligada aí, né? Aqui, gente, entra muito aquelas pessoas que é assim, eu quero fazer esse curso para agradar meu pai, eu quero fazer isso para agradar minha mãe, eu quero fazer isso para agradar meu marido, para agradar minha esposa, né? Para agradar meus filhos. E você nunca vai ser feliz, nunca vai ser feliz, nunca vai ser feliz fazendo algo, principalmente quando se diz respeito à sua vida profissional, ao seu propósito de vida, para agradar outras pessoas. Eu não tô dizendo que nas nossas relações, para a gente ter relações saudáveis, a gente não vai fazer só o que a gente gosta, porque aí nós seríamos egoístas, não é mesmo, pessoal? Mas muitas vezes a gente tem que fazer coisas, beleza, vamos assistir esse filme, não é o melhor filme que eu queria, mas para a felicidade da outra pessoa, aquilo é algo que eu posso ceder, que é leve para mim e que faz o outro feliz. Mas, quando estamos falando de propósito de vida,
abrir mão do propósito, mesmo que você me fale qualquer coisa que você queira me dizer, não é leve, não é leve, porque faz parte da sua essência. E nós podemos abrir mão de muitas coisas, desde que não seja a nossa essência, aquilo que é a essência. Porque não é abrir parte de um gosto seu, de um capricho seu, é abrir parte de você mesmo. E quando você faz isso, você vai para um lugar onde você vai se sentir infeliz, incompleto. E depois, lá na frente, você vai querer cobrar das pessoas, né? Ah, mas eu fiz isso pelo fulano, pela fulana, fez porque quis. Fez porque quis. Porque na realidade, ninguém é obrigado a nos fazer feliz. E você também precisa entender isso, você que está me ouvindo. Você não é obrigada a fazer o outro feliz, tá? Na verdade, cada pessoa é que se faz feliz. Agora, é claro, como eu disse, você pode ter ações que vão contribuir com a felicidade do outro, mas se anular para isso não é atitude de amor. Pelo contrário, quando alguém faz um tipo de coisa dessa, na verdade, o que eu vejo é uma carência muito grande, um medo de perder o outro muito grande, que faz a pessoa ter essa atitude de forma egoísta, porque no fundo a pessoa não está pensando nem no outro, para ser bem sincero. Ela não está pensando no outro, ela está pensando, na verdade, em como que ela pode sofrer menos. Isso que tá. Então, nem é uma atitude desprendida, tá? Por isso, gente, medo da reprovação. Isso daqui tem que ser trabalhado para você poder viver seu propósito com prosperidade, com segurança, com felicidade. Medo de não ter estabilidade. Em função, né, da propaganda que nós temos aí, né, o marketing do concurso público, da estabilidade do concurso público, que é algo que é maravilhoso mesmo, né? Quantas pessoas, graças a Deus, a gente tem aí no país que tem um emprego público e que por causa desse emprego essas pessoas conseguem aí sustentar a sua família, enfim, né? E presta um serviço que sem dúvida alguma ajuda todos nós. Mas o problema é que dentro do coletivo foi impregnada a ideia que essa estabilidade ela só se dá quando a pessoa ela é funcionária pública. Então, muitas vezes, uma pessoa que quer, por exemplo, que é funcionária pública, que quer ter um negócio em paralelo, às vezes não quer nem deixar o emprego, ou essa pessoa quer sair do emprego e ir para uma outra atividade, porque às vezes ela não se sente realizada ali, o que acontece é que a pessoa ela vai criando uma imagem de que qualquer lugar que ela tiver fora vai ser isso daqui, ó, né? A pessoa tá lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo, o que não é verdade, né? Então, essa crença também impede as pessoas de vivenciar o seu propósito de vida, porque elas criam uma ideia de que elas não vão conseguir certos benefícios em outro lugar, como se só fosse aquele lugar. E às vezes aquele lugar, a pessoa tá lá por causa dos benefícios, mas ela não se sente realizada. E esses benefícios podem estar num outro lugar que ela se sente realizada, que ela pode ter as duas coisas. Por isso que é muito importante a gente trabalhar essa crença também. A quinta crença, medo de não conseguir fazer o negócio dar certo. Então tem muita gente que fica paralisado por medo de não conseguir fazer o negócio dar certo, por medo de não conseguir fazer o negócio prosperar, né? Por medo de não conseguir realmente fazer as coisas andar na vida. Então, em função desse medo, a pessoa acaba ficando ali paralisada, né? E é tão engraçado que quando a pessoa tá nessa crença, se tiver um livro que pode ajudar, ela não vai conseguir sintonizar. Se tiver pessoas que podem orientar, muitas vezes, né, dependendo do nível, ela não vai conseguir nem enxergar, porque ela já traz para ela, eu não consigo fazer esse negócio dar certo, que ela se fecha para tudo que o universo poderia trazer de soluções para que ela pudesse mudar aquela realidade, né, gente? Bom, a outra crença é: eu não tenho tempo para viver o meu propósito de vida. Essa crença, pessoal, ela é especialmente daquelas pessoas
que estão vivendo uma atividade hoje, né? Então a pessoa tem uma rotina, ela tem uma demanda. Em função dessa demanda, a pessoa acredita que ela não tem a possibilidade de conseguir, em paralelo àquilo, fazer uma nova atividade para viver o seu propósito. E é uma crença limitante, né? Eu mesma já tive um momento de transição, né? Onde eu tive que fazer duas coisas ao mesmo tempo. E é muito engraçado porque quando você tem as crenças e as ferramentas corretas, eu falo para vocês que não eram duas coisas. Porque na época eu era bancária, eu era estudante de direito, eu estudava para concurso público, né? Então, casada, então o que acontece, gente? Várias coisas. Eu tinha todas as desculpas, estava fazendo monografia, tinha passado na primeira fase da OAB, então assim, eu tinha todas as desculpas do mundo para poder falar que não dava para fazer duas coisas, né? E mesmo assim eu tava ali conseguindo resultados em várias coisas em paralelo, por quê? Porque quando você tem as ferramentas e a crença, você acha a possibilidade. Agora, quando você tem a crença que o seu tempo não dá, não vai dar. E não é que não dá, porque na verdade, às vezes a pessoa vai usar o tempo dela, como eu disse, né? Com um monte de coisas que não eram importantes. Na produtividade, a gente tem uma frase que diz o seguinte: a pessoa estava tão ocupada com o que não deveria que não encontrava tempo para fazer o que realmente deveria. Então, quando a pessoa tem essa crença, ela vai se ocupando de um monte de coisas para falar, tá vendo? Olha aqui, eu não tenho tempo, Marina, de fazer duas coisas, né? E aí, por acreditar nisso, vão se passando os dias, a pessoa vai ficando naquela frustração, naquela amargura, né? Cada vez mais a dificuldade vai ficando maior, porque vai fortalecendo aquela crença ali, né? As sinapses neurais, elas vão cada vez mais ficando mais fortes referente àquela linha de pensamento e vai ficando cada vez mais difícil a pessoa fazer alguma coisa a respeito. Bom, a sétima crença, medo de perder o controle. Tem muita gente, pessoal, quando eu vou fazer um trabalho, né, para descobrir as crenças da pessoa, que elas têm medo de perder o controle. Elas têm medo de, tipo assim, perder o controle mesmo, sabe? Assim, surtar, né? Surtei, tipo assim, como se eu for seguir essa linha de buscar o meu propósito, eu vou perder o controle, eu vou começar a fazer coisas sem ter os pés no chão. É mais ou menos essa sensação que às vezes as pessoas têm quando a gente está falando sobre propósito, né? Então é a pessoa realmente sentir que ela vai sair dela mesma. É como se ela tivesse um poder. Enquanto ela não tá dando passo ali para poder viver esse poder, tá tudo bem. Mas na hora que ela solta, ela tem medo. O que eu vou fazer com esse poder agora, né? E se eu usar esse poder de forma errada? Então muita gente tem medo disso. Tem a crença de que vai usar de forma errada, se ela tiver acesso a esse poder, tá? É uma crença também, porque uma vez que você trabalha suas crenças, você vai saber usar seu potencial, como a gente fala, né? Vocês me escutam falando, da forma melhor e mais elevada, né? Para o bem maior. Oitava crença, eu não consigo me organizar para viver o meu propósito de vida. Aqui, gente, estão as pessoas que elas já têm uma visão de muita coisa que elas vão ter que fazer, né? Então vamos imaginar aqui uma pessoa que quer montar um negócio. Talvez eu vou ter que, sei lá, ir numa instituição para entender um pouco mais sobre o que é montar um negócio. Eu vou ter que ir na prefeitura. Talvez eu vou ter que estudar determinada coisa. Talvez eu vou ter que ter um funcionário. Enfim, e vão vindo coisas, né? Que a pessoa vai ter que colocar. O grande problema é que muitas vezes a pessoa, ela vê aquele emaranhado de coisas a fazer e ela não consegue ver por onde que ela vai começar. É como se ela olhasse e visse assim, ó, sabe? Ao invés dela ver os degraus, né? Aqui tá a escada. Então, esse é o primeiro degrau, esse é o segundo degrau, esse é o terceiro degrau, esse é o quarto degrau, esse é o quinto degrau. Então, por causa dessa crença, a pessoa vê um leque
E é como se falasse assim, sabe aquela coisa, né? Quem colocou primeiro é a galinha, quem veio primeiro o ovo ou a galinha. Então é assim, eu olho para todos os lados e parece que todos os lados é o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Por onde que eu vou começar? Então traz uma confusão, né? A pessoa sente como se ela tivesse até sem ar, sufocado ali, né? Uma bola de neve e aí começa os efeitos da procrastinação, adiando, deixando para depois, e aí vai gerando aquela cobrança interna, aquela frustração, aquela agonia, aquela angústia, crença também que está relacionada aí a diversas outras, né? Ligadas à parte de organização, tá? Nona crença, dar um passo para viver o propósito é loucura. Aqui é um pouquinho parecida com aquela do controle, que a do controle está muito ligada a poder, né? E aqui é como se a pessoa visse realmente como se fosse loucura, né? Como se fosse uma coisa assim, que uma pessoa em sã consciência não faria isso. Porque se você for analisar, 80% da população acreditam que você tem que ter sonhos pequenos, tá? 80% da população acredita que a gente tem que ter sonho pequeno, que a gente não pode sonhar grande, né? Esse aí são outras crenças limitantes bônus que eu tô trazendo para vocês, né, gente? Que a gente não pode ter sonho grande, você tem que ter o pé no chão, se dê por satisfeito, tem essa crença também. Dê por satisfeito, você já tem o necessário para sobreviver, para que você quer mais? Não é assim? Quem já ouviu isso? Para que você quer mais? Você já tem o suficiente para sobreviver, né? Tá tudo certo desse jeito. Então, infelizmente, 80% da população, pessoal, tem esse pensamento. Por isso que quem quer ser diferente, quem tem sonhos diferentes, muitas vezes, num primeiro momento, sente como se tivesse tendo que remar contra uma correnteza mesmo, né? Um esforço muito grande para você poder viver dentro dos seus paradigmas e não do paradigma da coletividade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de viver o propósito de vida, de você poder ter prosperidade, de você poder ter muito, infelizmente a grande maioria das pessoas tem essa visão seguinte, isso é loucura, né? Olha a maioria das pessoas. Essas pessoas normalmente elas sempre vão falar assim: olha para você ver a maioria das pessoas. Elas estão fazendo isso, né? Então aqui são pessoas que normalmente elas se comparam com a maioria e não com a minoria, né? E bom, se a minoria é que talvez está tendo aí a oportunidade, né, de viver propósito de vida, de ter prosperidade e segurança, quem tiver ainda se comparando com a maioria precisa rever se esse processo realmente está sendo melhor para você chegar onde você quer, né? Bom, décima crença, não se troca o certo pelo duvidoso. E aí a pessoa, ela já tem a crença, né, estabelecida de que dar o passo para viver o propósito de vida já é duvidoso. Mesmo que você já tenha clareza, mesmo que você já tenha estatística, mesmo que você já tenha um planejamento, mesmo que você tenha feito todo um plano com segurança, se a pessoa tem essa crença, ela vai bloquear e ela pode ser o que for, ela vai ver defeito e vai falar, não tem jeito, não dá, né? Ela vai fazer dessa forma. A próxima, deixa eu ver aqui. Não se pode ter duas felicidades, por exemplo, ao mesmo tempo. Então, tem muita gente que traz a crença que ela não pode ter duas coisas ao mesmo tempo. Não, você não pode querer ser feliz profissionalmente e ser feliz no amor. Você não pode querer fazer o que você ama e ainda ganhar dinheiro com isso. Então, infelizmente, tem pessoas que elas estão vivendo nessa crença. E adivinha o que elas têm? Sempre a felicidade em um lugar ou no outro, né? Elas realmente não conseguem cocriar em dois lugares ou mais ao mesmo tempo. Mas isso não acontece por causa das crenças que estão no inconsciente da pessoa. Às vezes ela até quer aqui, mas se no inconsciente essas crenças estão dessa forma, ela não vai conseguir resultados diferentes. Próxima. É injusto fazer o que ama e ganhar dinheiro. Então, tem pessoas que elas acham injusto
ter a felicidade em duas áreas, porque elas acreditam que isso significa que alguém está deixando de ter para elas estarem tendo. É como se o universo fosse escasso, não houvesse abundância, né? Como se fosse assim, eu peguei isso daqui, alguém vai ficar sem porque eu peguei, entende? Então eu só tenho direito de um, né? Então isso daí muitas vezes vem de crenças da infância, onde às vezes os pais ali estavam com pouco dinheiro, né? Vamos imaginar aí que o pessoal ia almoçar e tinha lá 3 bifes. E aí era um bife pro Joãozinho, pra Maria e pro Luiz, né? E aí fala, ó, se você comer 2 bifes, o Luiz vai ficar sem, né? Ou se você ganhar uma coisa, seu irmão vai ficar sem. Então a pessoa, por causa daquela experiência, ela tá projetando isso no universo. Que o universo é abundante, né? Você é uma fonte, quanto mais a gente pega, mais brota, mais brota, mais brota, né? Mas quando a pessoa tá com isso lá no inconsciente, muitas vezes a pessoa vai se sentir injusta, se sentindo injusta, ela também não vai dar os passos necessários para ver seu propósito. Ganhar dinheiro fazendo o que ama é do mal. Então tem pessoas que elas acham que se você estiver ganhando muito dinheiro, tem gente que acha que só de você ganhar muito dinheiro a pessoa já acha assim que é do mal, né? E se você estiver fazendo o seu propósito de vida, que é uma coisa divina, e ganhando dinheiro, você deve estar fazendo alguma coisa errada, né? Você não está trabalhando para o bem, trabalhando para a luz. É uma outra crença que impede as pessoas de viver o propósito, tá? Elas acabam se limitando. Bom, se você for feliz e ganhar dinheiro, alguém deixa de ganhar. Eu falei isso daqui, né, gente? Então, é como se alguém que escolhesse a felicidade também estivesse tirando ao mesmo tempo de outra pessoa. E não tem nada a ver. Cada pessoa tira ou cria a sua própria felicidade. 15ª, é fantasia trabalhar em algo e ser feliz. Então tem gente que já limita desde o início, né? Acha que é fantasia, acha que não, esse negócio não existe. Então se você nem aceita a possibilidade de existir, imagina se o universo vai deixar você enxergar. Não vai, né? Você nem aceita a possibilidade da existência dessa realidade, como que você vai enxergar? Não vai. 16ª, tá? Faltam 5 crenças aqui para compartilhar com vocês. Eu não tenho recursos financeiros para viver o meu propósito de vida. E, gente, é tão engraçado isso, porque tanto eu vejo exemplos, né, de pessoas já aí muito grandes, como Flávio Augusto, que montou a empresa dele com empréstimo, né, para poder dar início ao negócio dele, como também eu já comecei negócio meu 100% no empréstimo ou 100% do cartão de crédito, que eu não tinha R$1 ali, né? Na verdade, no empréstimo eu não tinha o valor ali para disponibilizar inteiro, né? Por isso eu fiz o empréstimo. E eu já comecei coisas no cartão de crédito que eu não tinha o dinheiro, eu não sabia como que eu ia pagar a primeira fatura, né? E a coisa desenvolveu e deu certo. Então, assim, essa questão de recurso, ela tá muito mais ligada à mente limitada da pessoa, porque muitas vezes a pessoa, quando ela pensa em recurso, ela só pensa no dinheiro de sobra que tá livre na poupança ou em uma aplicação. Mas normalmente quando é alguém assim, vai pensar na poupança, não vai pensar em aplicação. E, na verdade, a energia do dinheiro, ela não se apresenta apenas numa cédula. Ela não se apresenta apenas dessa forma. Ela pode se apresentar em possibilidades que você tem ali para poder efetuar um pagamento. Pode se apresentar a partir de pessoas, a partir de negociações, a partir de parcerias. Gente, quando a pessoa expande a mente para a realidade, são N formas que nem eu mesma, né, consigo imaginar. Quantas que poderiam aparecer aí, que eu já vi gente também dando passos, tá? Quantas maneiras diferentes aparecem para a pessoa
quando ela realmente prioriza. Porque é aí que tá, gente. A grande dificuldade de muitas pessoas encontrar recurso não tá no recurso financeiro, tá no quanto aquilo é prioridade na minha vida, o quanto aquilo realmente é importante, o quanto descobrir isso para mim realmente é importante. Porque é algo que eu sempre digo, não é sobre o que eu mais quero, não é sobre o que eu quero. Ah, eu quero encontrar o meu propósito. Não é sobre o que eu quero. É sobre o que eu mais quero. Porque tem pessoas que elas dizem, ah, eu quero encontrar o meu propósito de vida. Ah, mas é tão bom dormir a tarde toda. Ah, mas é tão bom acordar cedo, devagarzinho, ficar assistindo televisão, cuidar das plantas, dos gatinhos, dos cachorros, passear. Então, não é sobre o que você quer, é sobre o que você mais quer. Tem pessoas que com o coração delas que elas estão pulsando, por mais que elas falam que quer viver o propósito de vida, o universo está vendo uma felicidade dela muito maior de não encontrar nada, de não fazer nada, do que encontrar. Então, às vezes tem gente que fala, ah, eu tô desempregado, meu Deus, que tristeza. Só que quando você vai olhar o pulso do coração, a pessoa tá muito mais vibrando na felicidade por não estar fazendo nada do que na possibilidade dela estar trabalhando e fazendo alguma coisa. Tenho tentado, mas às vezes infelizmente dói não ver que está fluindo. O que, Thaísa? Eu tô pegando assim, você trouxe um trecho, eu não sei sobre qual parte, né, que eu falei. Então, gente, não é sobre o que a pessoa quer, é sobre o que ela mais quer. E quando tudo que você tem hoje na sua vida, pode ter certeza, foi porque você falou que era uma prioridade. Tudo que é prioridade pra gente, nós conseguimos trazer pra nossa vida, gente. Tudo, sem exceção. Tudo que é prioridade, a gente coloca na nossa vida. Tudo. A gente cria a possibilidade e aparece. Tudo. Agora, quando não tornei aquilo uma prioridade, porque nós também podemos entender, né? Poxa, eu não tô colocando isso como prioridade, eu deveria colocar. Não é que a coisa vai se colocar como prioridade, tá, gente? Não é isso. A gente que tem que colocar. Mas quando a gente coloca prioridade, aí não tem como. Não tem como você vai conseguir trazer aquilo para sua vida. Temos que ter foco no que você... Não é bem foco, viu, Fênix? Não é bem foco. Porque quando você tem prioridade, né? Você é diferente do foco. Pode ser que hoje você esteja focada em fazer atividade física. Se não for prioridade para você, vamos supor, hoje uma pessoa tá super focada. Vamos colocar que a pessoa, ela quer emagrecer. Hoje ela tá super focada. Hoje tá super focada e faz exercício, come pouco, bebe água. Nossa, eu tô certinho, eu tô focada. Se não for prioridade, amanhã a pessoa não tem foco. Percebeu, Fênix? Então, o foco, ele é importante, sim, mas ele vai ser consistente quando a pessoa tiver definida a prioridade. Porque eu posso hoje ter foco em... Hoje eu posso estar com foco em emagrecer, amanhã eu pego, não tô mais em emagrecer, eu tô com foco em outra coisa e jogo a outra coisa pro outro lado, né? Foco no estudo. Ah, não, hoje eu tô com foco no estudo, mas não tô nem aí pra minha atividade física, pro meu corpo. Ah, entendeu? Entendi, realmente achei, não é a mesma coisa por isso. Porque às vezes a pessoa, se ela não tem prioridade, hoje ela tá focada num concurso, amanhã ela foca em outro, ela não sabe qual que é a prioridade, né? Cada dia ela tá num concurso diferente. Hoje eu quero fiscal, amanhã eu quero juiz, amanhã eu quero analista, ela fica dando tiros pra todo quanto é lado. Então, o que acontece, tá? A manifestação mesmo, a procura do propósito de vida, planos, me sigo firme acreditando. Mais ou menos, entendi muito bem não, tá? Então, se viver meu propósito, vou ter que deixar, não tenho recursos, né? Que eu tava falando pra vocês, tá? 17º, se eu viver meu propósito, eu vou ter que deixar tudo. Tem pessoas, olá, Uberlândia, bem-vinda.
Gente, tem muita gente que já teve em outras existências aí, ou tiveram familiares que já foram padres, freiras, e a pessoa traz no DNA votos de castidade, votos ligados à vida religiosa. E esses votos às vezes impedem a pessoa de viver o propósito de vida hoje, porque a pessoa muitas vezes ela tem a ideia de que para ela poder viver o propósito de vida, ela não pode ser feliz no amor, né? Eu já atendi padres, né? Inclusive, que às vezes a pessoa ela estava como padre, mas ela não tem um propósito de vida religiosa. E isso não precisa necessariamente ser só um padre, sabe? Qualquer pessoa, tem pessoas que elas já veem a sexualidade de uma forma pecaminosa e tudo, e muitas vezes elas estão vivendo um voto de muitos anos atrás e se sentindo infelizes, incompletas hoje em dia, porque elas ainda acreditam que para elas poderem ter toda aquela plenitude no negócio, elas não podem ter uma pessoa, um companheiro. Então isso acontece muito com aquelas pessoas que às vezes ganham muito dinheiro e ficam sozinhas, né? Vocês já viram? Elas não conseguem se realizar afetivamente e tudo mais, porque acreditam que tem que ter castidade, né? O voto de castidade. Não necessariamente que a pessoa não vai ter relação sexual nem nada, mas muitas vezes isso pode atrapalhar ela a estabelecer relacionamentos duradouros, né? Um namoro, um casamento, sabe? E isso vai trazendo uma crise na pessoa, porque a pessoa fala, poxa, eu queria tanto ter um relacionamento também. Ah, não, mas se eu tiver um relacionamento, isso vai me atrapalhar. Então, tem os dois lados. Ou a pessoa, às vezes, hoje está vivendo, ganhando dinheiro, mas está se sentindo infeliz, porque, e agora? Com quem que eu vou compartilhar, né? Ou ela não vai para o lugar onde ela poderia ter prosperidade, abundância, viver o seu propósito, porque ela acha que ela vai ter que deixar a pessoa amada, né? Então, é bem triste essa parte aqui. Para viver o meu propósito, eu não posso... Gente, deixa eu ver o que eu escrevi aqui que eu não tô entendendo. Vou pro próximo, depois eu retorno nessa, tá? Essa aqui, gente, a 20ª, que eu vou falar a 19ª já. É aquela onde a pessoa, ela quer ter garantia. Ah, mas eu sinto esse chamado, mas eu não tenho certeza absoluta que é isso mesmo que é pra mim. Só que a pessoa, ela fica esperando o dia que ela vai ter certeza absoluta. E esse dia não chega. Porque o universo, ele coloca a gente numa forma onde a gente tem que dar passos, né? E isso é tão natural, gente, porque assim, olha, eu sempre gostei de ajudar pessoas. Quando eu comecei ajudando pessoas a emagrecer, né? E eu dei esse passo e eu ajudava, eu já emagreci 20 quilos. Então, eu ajudava, eu dei o passo. Eu não tinha certeza, eu sabia que eu queria ajudar. Só que eu fui sentindo que por mais que eu soubesse ajudar e tudo, parece que aquele não era o meu chamado maior, né? Não era algo que me chamava mais forte naquele momento. Embora eu ainda recebo pessoas que querem emagrecer, consigo ajudar, mas eu vi que não estava ligado ao meu propósito de vida. E eu fui fazendo pequenas mudanças, né? Pequenas mudanças, indo na direção, fazendo mudanças. Então, o que eu observo é assim, muitas vezes as pessoas ficam presas nessa crença de que eu tenho que ter certeza absoluta, de que eu tenho que ter a garantia para que eu possa dar o passo. E na verdade, muitas vezes, alguns passos só vão ser revelados à pessoa quando ela se jogar na piscina. Porque tem gente que fala assim, ah, mas eu quero saber qual que é a temperatura da piscina. Tá, eu quero saber qual que é a profundidade da piscina. Aí a pessoa já sabe a temperatura, eu quero saber qual que é a profundidade. E a pessoa não pula na piscina. E tem horas que a gente tem que dar o pulo, né? Tem horas que a gente tem que se jogar pra gente poder sentir, porque tem coisas que a gente só aprende, gente, experimentando. Por mais que alguém te explica, que conta os detalhes, é na prática que você muitas vezes vai conseguir assimilar aquele conhecimento, tá? Ok, Cristina.
Certo, entendi. Bom, talvez vocês podem fazer o seguinte, assiste de novo e vai anotando, viu, Cristina? Vai ficar 24 horas disponível, tá? Aí você pode assistir e ir anotando. Muito bom, porque eu não tenho impressa, eu fiz um rascunhão aqui, né? Mas é só assistir de novo e ir anotando uma por uma, tá? Para eu viver o meu propósito de vida, eu não posso ter prazer, né? Que é assim, tem gente que acha o seguinte, se eu for viver meu propósito, eu não posso mais dançar, que eu gosto de dançar, eu não posso mais posso mais ver filme, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. Então, a pessoa, às vezes, até por uma questão de educação religiosa e tudo que ela teve, ela muitas vezes associou isso, né? Que viver o meu propósito é viver na austeridade. Agora eu vou fazer só jejum, não como mais chocolate, não vou dançar, não faço mais nada que me dá alegria, que me faça feliz, né? E não tem nada a ver com isso, gente. E olha, por mais que a gente brinca, como se fossem coisas assim tão bobas, às vezes até parece, né, gente, algo assim tão infantil, mas quando a gente tá falando de crenças, pessoal, a gente tá falando da nossa criança. Nós estamos falando da nossa criança. Eu tenho uma criança, você tem uma criança, e se você hoje tá querendo viver o seu propósito de vida e não tá vivendo, pode ter certeza que essa criança sua, ela tá trazendo muitas feridas, né? Muitas feridas que precisam ser cuidadas. Talvez ao longo da sua vida você nunca se deu a oportunidade de olhar para essa criança e de poder realmente cuidar dessa criança, né? E trazer a cura para essas feridas que estão aí dentro da sua criança. E a melhor maneira da gente poder cuidar da nossa criança é realmente vivenciando essa mudança de crenças, liberando essas crenças limitantes. Aqui eu falei 20, né, das crenças, tá? De vida não posso cobrar. Olha aí, Cléde, achou uma, né? Também, é isso aí. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa criança, é muito importante a gente trabalhar as nossas crenças, liberar as crenças limitantes, né? E existem hoje técnicas próprias que permitem a gente fazer esse trabalho de uma forma rápida, de uma forma que traz mudanças rápidas na vida da pessoa, onde a pessoa, a partir dessa mudança, consegue, né, dar os passos. De repente, de uma hora para outra, a pessoa que não tinha coragem para nada, que estava sempre deixando para depois, de repente a pessoa consegue ter coragem, a pessoa consegue ter atitude, de repente a pessoa está fazendo coisas que ela tinha muita vergonha de fazer, ela está se sentindo confiante. E por quê? Porque houve uma mudança no inconsciente que permitiu um novo sentimento, uma nova ação e, consequentemente, um novo resultado. Por isso, gente, que é tão importante, tá? Muitas pessoas ficam correndo atrás dos seus objetivos, enquanto, na verdade, um melhor lugar para você correr, em primeiro lugar, é dentro de você. Corre para dentro, olha o que está dentro. E quando você trabalha dentro, quando você trabalha a sua visão, quando você trabalha o que está no seu inconsciente, todas as coisas mudam fora, posteriormente, né? Então, no Evangelho tem um versículo que fala assim, antes de tirar, eu acho que é isso, antes de tirar a trava do olho do seu irmão, né? Tira a trava do seu olho, né? Tira aquilo que está te impedindo de ver a realidade. Então, muitas vezes as pessoas elas estão vendo escassez, dificuldade, impossibilidade, desmerecimento, porque simplesmente tem uma trava nos olhos delas, tem algo impedindo que elas tenham a clareza para ter a visão completa da realidade. E quando nós temos acesso a essa visão completa, a gente consegue ver as possibilidades que vão realmente nos permitir viver aquilo que nós almejamos, permitir viver o nosso propósito de vida com prosperidade, com segurança. Bom, e aí, gente, tá? Essas 20 crenças, elas fazem parte, né, de algumas das crenças. Eu acredito que uma média aí de umas
Vamos colocar aí 90 vezes 4, eu acho que dá uma média de 360 por aí, gente, mais ou menos. Então, elas são 20 de umas 360 aproximadamente crenças que nós trabalhamos no programa Viva Seu Propósito de Vida com Prosperidade e Abundância, né? Que é um programa onde nós não vamos apenas revelar crenças, nós vamos tirar as crenças limitantes que a pessoa tem e vamos instalar as crenças fortalecedoras para que a pessoa consiga dar os passos e viver o seu propósito de vida com prosperidade e segurança. Além desse processo, onde nós vamos estar trabalhando em cada um dos 4 encontros ao vivo, nós também vamos trabalhar ferramentas que vão permitir a pessoa ter clareza das ações que ela pode dar para dar os seus primeiros passos rumo ao seu propósito de vida. Eu sei que existem ferramentas que talvez podem até falar que você nasceu para ser médico, você nasceu para ser terapeuta, mas eu acho que são ferramentas boas, mas simplesmente saber o que você nasceu para ser não é suficiente para você poder olhar, ok, eu nasci, e agora? Como é que eu dou os passos? Qual que é o meu primeiro passo? Esse é um programa onde a pessoa tem reprogramação mental, onde a pessoa tem o meu acompanhamento, onde a pessoa tem um processo de coaching e onde a pessoa tem direcionamento, que eu acho que é uma das coisas também mais importantes, principalmente na atualidade. Porque hoje, por mais que as pessoas estão aí no mar, né? Um mar de informações que a gente tem na internet, cada vez mais nós temos valorizado alguém que pode nos dar uma direção. Para onde que eu vou? O que que eu faço? Que passo que eu dou? O que que você me aconselha a fazer? Porque quando a gente tem a visão de alguém que já percorreu, a gente não tem que ficar tentando 20 vezes para achar um caminho. A gente simplesmente pega um caminho que já foi trilhado, que já foi validado e vai embora dele. Ou seja, não tem que perder tempo. Então, nós estamos saindo da era da informação, pessoal, e indo para a era da transformação, onde as pessoas estão cada vez mais querendo saber não todas as informações do planeta, mas aquela informação que é necessária para ela mudar de vida. Mudei? Não importa. Você resolveu meu problema em 10 minutos? Gratidão, né? Quantas horas eu ganhei que eu poderia estar aí, talvez, resolvendo esses problemas sozinho, quanto eu iria perder de energia, o quanto talvez você perderia de estresse, perderia de momentos que você poderia estar fazendo, oportunidades que você poderia estar fazendo que você gosta, de estar ajudando pessoas se você tem esse chamado também, porque existem vários níveis de propósito de vida, né? De poder realizar algumas coisas com dinheiro que você poderia ganhar a partir do seu propósito. Quantas coisas boas, talvez, né? Nesse momento você não está deixando de experimentar por estar longe do seu propósito. E que talvez você já poderia estar vivenciando aí na sua vida, né? Tem gente que acha que o tempo que resolve as coisas. Essa é mais uma crença limitante aí que impede as pessoas de viver o seu propósito, né? Mas na realidade, gente, somos nós que vamos resolver as coisas. E se a gente quiser demorar 10 anos, tudo bem, né? Mas e se você pudesse conseguir isso em 3 meses e a partir disso já começar a dar os passos e começar a experimentar todo esse gozo de viver realmente no seu propósito, com segurança, com prosperidade. E é exatamente essa proposta que a gente tem para você dentro do nosso programa Viva Seu Propósito de Vida com Prosperidade. São 4 encontros ao vivo de 2h30 cada encontro. Cada encontro a gente trabalha uma média de 90 crenças, mais ou menos, ou seja, por isso que dá 360. Além das outras ferramentas que nós vamos estar trabalhando também para ajudar a pessoa a largar a sua visão e do meu direcionamento também, que eu vou ajudar em cada pessoa no seu caso concreto. A pessoa ainda vai ganhar de bônus o Facebook por 45 dias, onde eu acompanho também os alunos, vai ganhar o acesso às gravações por 6 meses, se você é uma pessoa que acha que, nossa, 4 encontros só é muito pouco tempo, eu preciso de mais tempo porque eu tenho pouco tempo. 6 meses de gravação,
Você ganha de bônus uma sessão individual comigo e ainda 2 cursos online. Como controlar como controlar a ansiedade em 21 dias, como vencer a procrastinação em 8 dias. Então, se você tem esse desejo no seu coração, se você quer aproveitar essa oportunidade, se você quer priorizar isso na sua vida, mande uma mensagem no direct ou uma mensagem no WhatsApp 62 984 24 6089. Obrigada pela presença de vocês, pelo carinho e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, pessoal!